nesses últimos tempos, o Senhor tem me feito conhecer algumas terminologias que talvez para nós não sejam muito comuns. Mas os filhos de Deus, a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos. Mas quando eu li isso, eu falei, Pai, mas nós somos aquele povo separado, remanescente, e eu quero ser prudente e ser aquela serva que não conduz o povo cegamente, sem tradições de homens, mas na luz de Cristo, a luz que Ele tem nos concedido. E eu tenho pedido muito ao Senhor e doado muito da minha vida para entender o tempo em que nós estamos vivendo e quais serão as acusações sobre nós. E o Deus disse, e foi do agrado dele essa oração, ele disse, vou dar todo o conhecimento como de fato Ele tem já nos dado muito conhecimento. E hoje nós vamos estudar uma palavra de conhecimento urgente, extremamente necessária para o tempo em que nós vivemos. E o título que o Senhor me deu para este sábado de manhã é um tanto quanto esquisito, assim, né? À primeira vista você olha e fala assim, a nova Inquisição, os fundamentalistas, mas o que seria isso? Ultimamente Deus tem falado, olha, só o título já dá uma baita de uma pregação, então nós vamos começar com o título, entendendo um pouquinho do que o Senhor quer falar conosco. Então vamos ver, o que seria Santa Inquisição? Quem tem uma noção do que significa isso? Perseguição. Aqui nós temos uma foto mostrando como foi a Inquisição na Idade Média. Então aqui nós podemos ver os cardeais sentados, né, representando a Igreja Romana, um senhor sentado de preto sendo acusado, e um monte de assessores do Vaticano ouvindo essas coisas. Então, a Santa Inquisição nada mais foi do que um tribunal de justiça religioso para acusar os santos do Altíssimo. Lembra em Daniel 7:25? Que os santos do Altíssimo seriam magoados, destruídos, e eles também mudariam a lei e os tempos? A lei moral de Deus. Então, esse tribunal tem tudo a ver com a quebra da lei moral por parte da besta e daqueles que fazem parte com ela, que são a imagem da besta, que são todas as igrejas protestantes. Então aqui tem uma definiçãozinha rápida do que foi a Santa Inquisição, né? Era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século XIII, durante a Idade Média. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica, ou que eram considerados uma ameaça às suas doutrinas. Bom, entendendo isso, o próximo título do título da pregação era os fundamentalistas. Quem são esses? Vamos entender um pouquinho do que é fundamentalismo. Então, fundamentalismo, aplicando de uma forma religiosa, nós vamos entender que é um movimento conservador. Aonde que esse movimento nasceu? Ele nasceu nos Estados Unidos. Por parte de quem? Dos protestantes. Porque nesse momento, no século XX, meados, comecinho do século XX, o que aconteceu? Havia um grupo de protestantes conservadores, aqueles que defendiam a palavra de Deus. Nesse momento estava surgindo um movimento chamado movimento darwinista. Quem sabe o que Darwin pregava, anunciava ao mundo? O evolucionismo. Então, o Senhor, sempre que há uma era de trevas, o Senhor levanta um povo remanescente para não deixar que a sua palavra e a sua verdade seja esquecida. Então, é levantado um grupo de protestantes conservadores e eles escrevem um livro, uma coleção, um compilado de livros chamado Os Fundamentalistas. E o que eles falavam? A respeito de um Deus Criador, os fundamentos da palavra de Deus, que não podiam ser adulterados ou modificados.
Então, isso é o que significa o fundamentalismo. Então, enfatiza a interpretação literal. O que é literal? Aquilo que está escrito na Bíblia. Então, Deus criou o mundo em 6 dias. Isso é literal. Então, esses conservadores fundamentalistas, eles acreditavam na criação como está escrito em Gênesis. Né? Que o livro de Gênesis é uma ciência absoluta. Nós não precisamos de ciência humana para definir o nosso grande Deus e as suas obras, exceto parábolas e profecias. Por que exceto? Parábola é algo literal? Não, necessita de uma interpretação pelo Espírito de Cristo. E as profecias? Profecias têm parte que elas são literais e outras partes que elas são proféticas, que eu tenho símbolos, então, linguagem figurada, que eu preciso fazer o quê? Buscar na palavra um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para desvendar as pérolas escondidas do Senhor. Tudo bem? Entenderam o que é fundamentalismo? Tá bom. Esse aqui é o compilado de livros que aquele grupo de cristãos conservadores escreveram, tá? Os fundamentalistas. Tinham 12 volumes. Agora, existe uma outra terminologia para fundamentalista, uma definição um pouco mais extensiva, abrangente, que fala o quê? Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos é um fundamentalista. Quando eu penso nessa definição fundamentalista de forma extensiva, de quem eu posso lembrar? É um grupo, é uma religião muito forte, a que mais está crescendo e que ela é rachada. Qual? O islamismo. Então, quando eu comecei a estudar essas coisas, na verdade, uma pessoa chegou para mim e falou assim, vocês são fundamentalistas. E eu assim, Deus, nós precisamos saber todo o vocabulário que está envolvido com a verdade do final dos tempos para a gente saber do que se trata. Então, quando alguém falava assim, você é um fundamentalista, soava até de uma forma meio agressiva e ofensiva, porque quando se falava em fundamentalista, na minha cabeça eu pensava em islamismo. Aquele povo que defende a sua fé matando se for necessário. Então, de uma forma extensa, abrangente, ampliando o entendimento, eu me lembro do islamismo. Esse senhor aí, chamado Bernard Lewis, foi um acadêmico britânico, especialista em história do Islã e na interpretação entre o Islã e o Ocidente. O Islã, nós estamos falando lá do Oriente Médio, e o Ocidente somos nós. Então, vamos ver, ele é um especialista, ele já morreu o ano passado, no final do ano passado, com 101 anos. Vamos ver como ele define essa abrangência de fundamentalistas, pensando no islamismo. Gente, essa parte, ela é histórica. E para você compreender aonde Deus vai nos levar, prestem atenção, não desligue disso, tá bom? Então, esse senhor falando, Bernard Lewis, controvérsia. Eu me lembrei da calça Levis. É Lewis, tá bom, pessoal? Controvérsia. O termo fundamentalismo islâmico é muitas vezes criticado, porque o Bernard, um importante historiador do Islã, tinha a dizer, o que ele tinha a dizer contra ele? Esse islamismo extensivo. O uso deste termo é estabelecido e deve ser aceito, mas continua a ser infeliz e pode ser enganoso. Vamos ver por quê? Fundamentalista é um termo que... Aonde que surgiu? Aonde? Nos Estados Unidos, lembra? Um grupo de conservadores cristãos defendendo o quê? O Deus Criador e a sua obra. Então, foi daí que surgiu o fundamentalismo. Bom, parece ter entrado em uso nos primeiros anos do século passado e denota certas igrejas e organizações protestantes, mas particularmente aquelas que mantêm a origem divina literal e
inerrante da Bíblia, ou seja, Deus não errou. Então, quando nós estamos defendendo a palavra de Deus, nós somos fundamentalistas. Nisto, eles se opõem aos teólogos liberais. Por quê? E modernistas. Nós estamos no período da modernidade? Não. Nós estamos no pós-modernismo, tá? Quando que começou? Nós vamos estudar um pouquinho isso lá para frente, mas o pós-modernismo começou com a queda do Muro de Berlim, em 1989. De lá para cá, nós não estamos mais na era moderna, mas nós demos um passo, avançamos um pouco mais. Então, nós estamos no pós-modernismo. Então, existem teólogos liberais e modernistas, ou seja, no século passado já começou essa história, que tendem a uma visão mais crítica e histórica das Escrituras. Ou seja, eles começaram a olhar a palavra e começaram a criticar. Ah, mas espera aí, será mesmo que todas essas histórias são literais? Será que isso não é um mito? Será que isso não é uma historinha para a criança dormir? Esses historiadores, teólogos da era moderna já começaram a questionar o Deus Criador. Entre os teólogos muçulmanos não existe ainda uma tal abordagem liberal ou modernista do Alcorão. Aquilo que eles receberam, eles permanecem no entendimento. Mas aonde está havendo a deturpação da palavra? Onde começou? Na igreja moderna, naqueles chamados falsos reformadores da palavra de Deus. Bom, onde os chamados fundamentalistas muçulmanos diferem de outros muçulmanos e mesmo dos fundamentalistas cristãos, está em sua escolástica e seu legalismo. Nós sabemos que o islamismo, ele é dividido, ele é rachado em duas facções. Uma que é extremamente fanática, radical e mata em favor daquilo que eles acreditam. E uma outra parte mais temperante, uma parte mais tranquila, que não agem dessa forma. Eles baseiam-se não só no Alcorão, mas também na tradição dos profetas, no corpus da aprendizagem teológica e jurídica transmitida. Os fundamentalistas islâmicos é um termo utilizado para definir ideologia política e religiosa. Fundamentalista que se sustenta o Islã. Então, o fundamentalismo islão está vinculado à religião e à política. E o fundamentalismo cristão? Está vinculado a isso? O fundamentalismo cristão protestante, aquele que protesta mesmo, se envolve com a política? De origem midiática, o que é isso? Menos o pastor que me ensinou ontem. Midiática que vem da mídia. É um termo que surgiu da mídia, tá? Então, de origem midiática, esse termo define o Islã como não apenas uma religião, mas um sistema que também governa imperativos políticos, econômicos, culturais e sociais do Estado, quebrando o paradigma de estados laicos. O que é estados laicos? O Brasil é um estado laico? Por quê? Liberdade religiosa. Quebrando paradigmas de estados laicos, comum nesta parte do planeta. Então eu faço uma pergunta, por que nova Inquisição? Nós já sabemos o que é Inquisição, certo? O que é Inquisição? É um tribunal de justiça religioso. Comandado por quem? Pela besta que emerge do mar. Roma papal. Então, esse é o juiz do tribunal. E por que nova Inquisição? Porque haverá outra Inquisição. Será instituído? Na verdade, não será. Os estudos que eu tenho feito, esse tribunal já está pronto e operando de uma forma light, para que nós não percebamos os tempos em que estamos vivendo. Mas Jesus disse que aqueles que são dele, ainda que tentassem enganá-los, poderiam?
Não poderiam. E o que o Senhor está falando conosco hoje? Acordando e nos situando da real situação em que nós estamos vivendo. Ok, então vai ter um novo tribunal. Na verdade, ele já existe e já está operando. E qual será a nova acusação sobre os remanescentes de Deus? Eu quero... Não. Sim, nós vamos estudar isso daí. Mas eu quero uma palavrinha que a gente já definiu no começo do culto. Vou dar um exemplo para vocês. Na época de Jesus, por que Jesus foi acusado? Qual era a palavra que usavam para as coisas que Jesus fazia e falava? Ele é um louco. Na Idade Média, quando houve a Inquisição Romana, a Santa Inquisição, qual era o nome que eles davam para aqueles que firmavam o pé na palavra e não arredavam na profissão de Jesus? Eles eram hereges, muitos eram chamados de bruxos e feiticeiros. E no nosso tempo, nós seremos chamados de bruxos, feiticeiros ou loucos? Existe uma palavrinha especial que define a acusação dos remanescentes deste século. O nome é os fundamentalistas. Essa será a acusação que estará sobre os remanescentes de Deus. Por que os fundamentalistas? Nós já estudamos a definição religiosa. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra de Deus de forma literal, com exceção de parábolas e qualquer coisa que se levante contra esse entendimento, nós, como remanescentes de Deus, não cederemos a uma pós-modernização, encaixando um pouquinho de santo com o profano. Porque isso é o quê? Que nós já aprendemos no culto passado? Sincretismo religioso. Estão lembrando disso? Então, esse slide aqui eu já até expliquei para vocês, certo? Na época de Jesus era chamado de louco. Na Reforma, na época da Idade Média, hereges, bruxos e feiticeiros. E hoje, essa é a acusação que nos está proposta, os fundamentalistas. Para entender um pouquinho disso, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Olha, Éder. Amém por essa luz, viu? 1 Coríntios. Olha que interessante. Vamos ver se na época de Jesus chamavam ele de Loquito. 18 a 24. Aqui é Paulo falando à igreja de Corinto. Porque a palavra da cruz é o quê? É o quê? Falar que Jesus, o que Jesus pregava, da sua morte, da ressurreição, e o que ele conquistaria na cruz por nós, uma vida eterna, pregar isso era uma loucura para os que perecem, para os ímpios. Mas para nós que somos salvos, isso é o quê? Poder de Deus. E o que nós vamos precisar para passar por esses tempos que já está descrito na palavra de Deus que passaríamos? Poder para os que creem, receberão poder. E para aqueles que não acreditam, aqueles que perecem, isso é loucura. Então chegarão pessoas até nós e dirão: vocês são loucos. Quando vocês creem na palavra de Deus de forma literal, vocês são loucos. Como o povo na época de Jesus foi chamado de louco. Mas haverá uma nova palavrinha para os nossos tempos. E essa palavrinha se chama os fundamentalistas. Porque está escrito no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria,
Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... Qual é a loucura da nossa pregação, dos fundamentalistas? Eu dei um resumo aqui. Qual é o resumo? Qual é a pregação dos últimos tempos? Que vai ser loucura para o mundo, que eles vão falar, vocês são fundamentalistas loucos. 3 mensagens angélicas. E Deus fala, aqueles que se submetem a mim vão receber poder e vão proclamar essas mensagens com grande poder. Mas essa mensagem é o quê? Loucura para os que perecem. Mas para Deus, aqueles que creem, é sabedoria e poder de Deus. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, Igreja Amor de Cristo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, porque a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora eu vou perguntar para vocês, será que alguém pode aqui me dar uma pequena noção se Jesus era um fundamentalista? E se a resposta, sim, lógico que essa palavra não existia na época de Jesus, é uma palavra nova. Mas eu poderia falar que Jesus era um fundamentalista? E aonde eu acho na Escritura algo que comprove que Jesus era um fundamentalista? Abra a tua Bíblia, lá em 1 João. Desculpa, a arvinha aqui atrapalha a gente. João 18. O Senhor Deus é cultura? Sim. Você já sabe o que é sincretismo religioso, vocês já sabem o que é relativismo, vocês já sabem o que é pluralismo e vocês já sabem o que é ecumenismo. Agora vocês estão entendendo o que é fundamentalismo, a acusação para nós remanescentes nesses tempos. Então, João, capítulo 18, vamos ler aonde Jesus estava e do que ele estava sendo acusado. Olha que interessante, nesse momento aqui, Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus, é o título total, mas nós vamos ler a partir do versículo 19. Nesse momento aqui, Jesus é levado a um tribunal de justiça religioso, na presença daquele juiz poderoso da época, chamado Anás. Anás era um dos mais antigos, nessa época ele não estava nem mais em atuação, era Caifás. Só como ele estava começando a sua carreira jurídica religiosa, os fariseus e os mestres da lei, com medo dele não saber lidar com aquela situação e condenar Jesus, falaram, não, chama o Anás, que é experiente, para julgar esse caso. E foi assim que aconteceu. Então, Jesus foi levado ao Tribunal de Justiça Religioso da época, na presença do juiz, chamado Anás. E versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus. Quem irá nos interrogar, irmãos? Aqui era na época de Jesus. Quem irá nos interrogar no Tribunal de Justiça Religioso dos nossos tempos? É um poder político romano. Qual é o nome desse poder político romano? Roma papal. Na pessoa de quem? Não sei. Isso pertence ao Senhor. O que está revelado pertence a nós. O que está oculto pertence ao Senhor. Mas nós sabemos que à medida que nós caminhamos para o tempo do fim, é como o sol, no seu resplendor. Ele nasce com uma pequena força e ao passar das horas, ele se torna em pleno vigor, que é o sol do meio-dia. Então, coloca-se meio-dia como a maior potência do sol. O meio-dia representa a volta de Cristo, o sol da justiça. Então, conforme nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, as revelações das profecias vão se tornando mais e mais claras. Então, não se preocupe na pessoa de quem. Se preocupem com a entidade, a Roma papal. Na pessoa de quem? Não sei.
Então, assim, Jesus também foi colocado na presença de um poder político-religioso. Por quê? Roma é um poder político-religioso? A ferida mortal, na minha opinião, está curada. Ela só não está na sua potência máxima ainda, mas já curou. E ele se torna, então, um poder não só religioso, mas político, que será o chefe, o rei, comandante das 10 supernações. Bom, Jesus foi levado lá, ó. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua, o quê? Doutrina. Qual é a doutrina de Deus que nós temos? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são o caráter explícito de um Deus vivo e verdadeiro. E esse caráter é imutável e imexível. Quando você mexe em qualquer dos 10 mandamentos, você está fazendo o quê? Quebrando a lei de Deus. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Os 144 mil estão sendo chamados para quê? Falar abertamente ao mundo. Jesus dizendo: eu sempre ensinei na sinagoga e no templo. Eu não fiz nada em oculto, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. E eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto. Um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Ao juiz religioso? Então Jesus é levado na presença de Anás e começa a questioná-lo. Ele disse: olha, eu tenho dito as verdades do meu pai, não tenho feito isso em oculto, tenho feito abertamente na presença de todos. E se você quer saber o que eu tenho pregado, pergunte a qualquer um que tem ouvido de mim. Por causa disso, o que aconteceu com Jesus? Levou o quê? Gente, vocês imaginam essa cena? Traz esse contexto para o nosso dia. Imagina você na presença de um tribunal religioso, explicando o motivo pelo qual você está ali, porque você acredita na palavra de Deus de forma literal, com excesso das profecias, com exceção das profecias e das parábolas, e que você tem dito a verdade, e vem alguém te dar um soco na sua cara, e diz: você é um fundamentalista miserável, fanático, merece morrer. Respondeu-lhe Jesus depois da bufetada: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Vamos aprendendo como nos comportar naquele dia. Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Jesus era um fundamentalista? Jesus defendia a vontade do Pai? Jesus tinha autenticidade em suas palavras. O que significa a palavra autenticidade? Verdade. Por que Jesus tinha autenticidade nas suas palavras e ações? Sabe o que me responde essa pergunta? João 14,6, que nós já sabemos de cor. Porque Jesus é o caminho, Ele é a própria essência da verdade, Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Nos últimos tempos, irmãos, nesse agora que a gente está vivendo, se você disser: não, olha, não tem como negociar com o Islã, não tem como negociar com a Igreja Católica, com o budista, com o centro espírita, porque a Bíblia, Allan Kardec, não diz respeito a um Deus vivo e verdadeiro, único. Eu só acredito em Jesus único. Sabe o que eles vão falar de você? Fundamentalista miserável. Você quer impedir o relacionamento das pessoas e a paz, o amor e a união. Ele, Jesus,
nos está dando exemplo de como nos comportar nesse final dos tempos. Porque ele foi exposto a um tribunal e ele foi acusado pela verdade. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Se formos verdadeiramente fundamentalistas, seremos acusados e seremos levados a um tribunal religioso. Sofreu por ser um fiel fundamentalista. Mateus 10, 24 diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre. Ele está afirmando, não é ponto de interrogação. Ele está afirmando, não somos nós maior que Jesus. Ele está querendo dizer assim, se nós não somos maiores que Jesus, e Jesus passou por isso, significa que eu também vou passar. Nem é o servo maior do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus está nos dando exemplo. E ao servo ser como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao pai de família, a Deus, ele é o pai da família. Chamaram ele de Beelzebu, que as normas dele são completamente desfavoráveis a esse mundo, que esse Deus, Criador, tem que se adaptar aos homens desse mundo. Porque afinal de contas, hoje, como nós aprendemos no sincretismo religioso, nós formamos de Deus a minha imagem, de modo que ele possa satisfazer os desejos da minha carne. Chamaram a Deus de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos, filhos. Seremos chamados de satanistas, bruxas, hereges, feiticeiros. Abre a tua Bíblia em Mateus 10. Nós vamos ler o 17, 20 e 22. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, aos tribunais de justiça religiosos, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Fizeram isso com Cristo, irmãos? O que Jesus está falando conosco aqui? Que isso vai acontecer com a gente? E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Para servir do que, irmãos? Testemunho. Sabe o que o meu testemunho, o seu testemunho faz? Justifica o caráter irrepreensível, imutável de Deus. Nós não somos os justificadores. Lucas fala que nós somos os justificadores de Deus. Então é necessário que sejamos levados cativos, alguns à morte, outras prisões e torturas, esquecidos em calabouços, para testemunho, para que então venha o quê? O fim. Vocês estão dormindo? Continuando. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Como que eu não preciso me preocupar naquela hora com que eu tenho a falar diante de reis, poderosos e governadores? Por quê? Como? Irmãos, isso, Marcelo. Eu estudo a Bíblia hoje, eu sei os padrões morais de Deus, os princípios. Eu deixo ser gerado o poder de Deus dentro de mim, eu conheço a palavra. Ninguém pode vir com vãos discursos ou tradições de homens, e isso me firma. Então, quando eu for provada, por que o Espírito vai me revelar? Porque eu já conheço, ele só vai me lembrar. E se eu não conhecer nada, não tiver firmeza, qualquer palavra que vier contra aquilo que eu estou defendendo, mas com os meus joelhos vacilantes, eu serei enganado e cederei, porque não terei recebido o poder de Deus que me sustenta
nesta hora de grande embate, de provação da minha fé. Versículo 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele o que, irmãos? Vamos ler todo mundo junto aí depois do ponto e vírgula. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Está disposto a perseverar? Amém? Estuda a palavra, porque naquele tempo os homens terão fome e sede da palavra de Deus. Mas então haverá quem pregue, porque a porta da graça foi fechada. Agora é um tempo de abundância de alimento, é manancial, são mesas, banquetes deliciosos que o Senhor nos oferece. E cada um desses banquetes são necessários para o corpo de Cristo se manter firme, para se manter saudável, se manter fortalecido. Jesus não era politicamente correto. Isso eu posso afirmar, sim ou não? Jesus era ou não era politicamente correto? Quem acha que Jesus era politicamente correto? Gente, não precisa ter medo, nós estamos aprendendo, eu tive que aprender isso. Jesus, só 3 pessoas acham que Jesus era politicamente correto? 4? Quem dá mais? Então vamos inverter agora. Quem acha que Jesus não era politicamente correto? Vamos ver? Qual é a definição de politicamente correto? Você vai saber se ele era ou não. É utilizado como um título para classificar algo ou alguém que segue as normas e leis estabelecidas por uma instituição oficial. Jesus era politicamente correto ou não? Ó, escuta aqui. A resposta está aqui. Porque ele obedecia às normas e leis estabelecidas por uma instituição oficial de homens. Ele obedecia isso? Vamos caminhar um pouquinho. O que é politicamente correto? Faz a leitura sem ler aqui dessa imagem. O que é um politicamente correto? Tem alguém ali no computador pensando. O politicamente correto, ele aceita tudo. Ele não quer problema com ninguém. Por isso que ele é um politicamente correto. Então, ele aceita os gays, ele aceita os negros, ele aceita o judeu, ele aceita os padres, ele aceita... Como é que é o nome dessa aqui mesmo que você tinha falado? Uma feminista. Jesus era politicamente correto? Não, olha, beleza, não importa. Deus é amor, não importa quem você é, Deus é amor. Ou Jesus fala, eu te amo. Larga o seu pecado. E confronta o pecado. Se é gay, se é lésbica, não tem problemas. Eu tenho poder para te dizer isso. Você quer? Você é uma feminista? Você quer sair desse movimento satânico, onde as mulheres arrancaram as blusas e andaram com os peitos de fora para se tornar iguais aos homens, quando Deus nunca as igualou aos homens em forma de trabalho? Jesus falaria, deixa isso, deixa sua falsa convicção. Eu te transformo numa mulher sábia, edificadora do lar. Essa é a função da mulher. Não que ela não possa trabalhar fora, mas o provento maior e o respeito é do homem. Então, um indivíduo politicamente correto... o negro aqui que eu estou falando é a questão do racismo, tá? Porque assim, eu acho engraçado. Tem a questão do racismo, mas não é racismo, o racismo branco. Quando chamam um albino de branquelo, esbranquiçado, transparente, por que não tem? Então vamos ser iguais, porque Jesus não faz separação, né, acepção entre pessoas. Ele ama todos igualmente. Um indivíduo politicamente correto obedece os padrões da ética e da moral de o nosso tempo prega os costumes que nós estamos vivendo hoje, impostos pelos homens, através do diabo, não seja homofóbico. Olha, não tem problema não, você pode roubar, você pode ser qualquer coisa, você pode acreditar no judeu. Isso é uma espécie, um politicamente correto, uma definição que vai ajudar bem a gente a entender, é um ecumenista.
Ele aceita tudo, todos os caminhos levam a Deus, não importa o que você é. Você gosta de Deus? Ah, eu gosto de Deus. E de Jesus? Eu também já fiz oração para aceitar Jesus no meu coração. E você olha para a vida da pessoa, não há sinais da imagem de Cristo. Por quê? Porque o que ele era antes de conhecer Cristo, ele continua sendo. Isso é um politicamente correto. E você olha para isso e fala, não, olha, tudo bem. Jesus não dá nem para dar os exemplos que tem na palavra de Deus do quanto Jesus confrontava. Confrontou o jovem rico. Olha, eu já tenho de tudo, já tenho feito de tudo. Verdade. Então faz o seguinte, pega todos os teus bens, vende e me segue. O que ele fez? Foi embora. Jesus confrontou o pecado dele. Jesus confrontou os pecados dos fariseus, dos mestres ali, mas se ele fosse um politicamente correto, não quiser... O politicamente correto, ele não quer encrenca com ninguém. Ele bate nas costas e fala, não, isso aí vai dar muito trabalho. Deixa quieto. Melhor não falar nada. Isso é o politicamente correto. Aí existe um problema sério, porque aqui a gente viu que o politicamente correto, ele obedece a uma ética moral do seu tempo, que são convencionais em determinadas sociedades. É tipo comum, nossa, essa planta aqui, vou te falar, viu? É tido como um cidadão exemplo. Jesus, na época dele, era tido como cidadão exemplo, o povo queria matar ele. Nossa, a própria mãe, Maria com seus irmãos, quis prende que ele está louco. Vocês já leram isso na palavra? A gente já leu, já estudou sobre isso. Ok, Jesus, ele obedecia não à cultura ou à moral e à ética do seu tempo ou de qualquer tempo. Ele tinha uma harmonia e um plano de fidelização com o Pai, de obedecer os princípios bíblicos. Eu já falei sobre isso naquela pregação do sincretismo religioso, mas vamos lembrar. O que é princípio? As revelações de Deus a todas as pessoas transcendem tempo e espaço. Entra a cultura, tem espaço para a cultura aí? Aí eu até dei exemplo para vocês assim, um Japãozinho que mora lá do outro lado do mundo, ou um chinesinho, eles têm o costume de comer carne de cachorro, certo? Quando o chinesinho toma conhecimento de Jesus, e aí eles adoram Buda, e tem aqueles tempos de meditação, mas quando ele conhece a Jesus, ele reputa tudo como esterco. Ele continua vivendo a cultura do seu tempo, aquilo que os pais aprenderam, ou ele torna isso tudo como esterco para viver a verdade que Cristo prega. Então, irmãos, os princípios de Deus não encontram barreiras no tempo. O que é pecado lá na época de Jesus, lá no Adão e Eva, vai ser pecado lá no Apocalipse. É pecado no Brasil, é pecado no Oriente Médio, é pecado no... Onde que é a Austrália mesmo? Na Oceania, em qualquer lugar do mundo. Ah, mas os árabes têm muitas mulheres, estão casadas com muito, e um árabe que se converte? Ele larga tudo, ele reputa tudo como esterco e passa a viver uma vida que Cristo o vai ensinando dia a dia. Então Cristo vivia os princípios do Pai, que transcendem tempo, espaço, história e geografia, ou seja, princípios bíblicos são aplicáveis a todas as pessoas, em qualquer tempo histórico e em todos os lugares do mundo. Esse era Jesus. Agora, qual é a característica da igreja dos últimos tempos, Laodiceia? Essa aqui, ó. Laodiceia, a igreja dos últimos dias, porque nós já aprendemos em Apocalipse que as igrejas são a história dos tempos das igrejas até chegarmos nos dias de hoje. Laodiceia é a igreja do tempo do juízo, certo? Essa é a definição de Laodiceia. Olha o que Laodiceia vive. Um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma. Então as igrejas hoje vivem o mundanismo.
relativismo, pluralismo, sincretismo religioso e a luta empenhada pela besta que emerge do mar, o ecumenismo. Aí, quem conhece esse hominho aí? De nome todo mundo, né? Alguém já viu Lutero? Se viu, está amarrado em nome de Jesus. Não viu, não. Ele você não conhece de com ele andar, é só de ouvir falar. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer. Jesus ensinou isso para ele. Ele aplicou isso na vida dele. Nós podemos tomar como um homem ungido de Deus, que a revelação que ele recebeu dos princípios, ele foi contra tudo e contra todos. Ele foi contra o maior império da época, que era o Império Romano, que já era Roma papal nessa época. Pregou as 25 teses lá e falou: 95, vou peitar tudo em favor da verdade, pois eu que tenho conhecido a Jesus. Ele é o único. Quando você usa essa palavrinha único, isso te define como um fundamentalista. Olha outra pessoinha. Andrews é um reformador adventista. Talvez vocês não ouçam falar muito, mas ele é um reformador da adventista. Olha o que ele fala: eu trocaria 1000 erros por uma verdade. Irmãos, enquanto eu ia fazendo esse estudo e ouvindo essas coisas e lendo a palavra e vendo a postura de Jesus, eu pensava: Deus, nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito que haja uma reforma dentro de nós em sentimentos. Porque quando Deus revela a verdade de quem Ele é e os propósitos que Ele tem, isso relacionado a tudo, ao meu entretenimento, à minha comida, o meu vestuário, a minha forma de falar, você adora a verdade? Adoramos a verdade ou combatemos a verdade? Porque ela crucifica a minha carne. Mas esses homens de Deus diziam assim: eu troco 1000 mentiras por uma verdade. Olha, a paz se possível. Mas se eu tiver que guerrear por causa da verdade de Cristo, eis-me aqui. Envia-me a mim. E como a igreja se comporta diante das verdades reveladas, do chamado a um posicionamento, de uma completa renovação da nossa mente, como está escrito lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2, para que nós possamos oferecer um culto santo e agradável a Deus, um culto com entendimento, um culto racional. Esse aqui é um jornalista, escritor, ele é muito conhecido por causa desse livro aqui, ó, Revolução dos Bichos. Os meninos aí que vão para a faculdade têm que ler esse livro aqui. Olha o que ele diz a respeito da verdade. Numa época de mentiras universais, estamos vivendo essa era? Olha quando que ele falou isso. Está vendo a fotinha dele? Ele é um radialista. Muitos anos atrás. Muitos séculos. Dizer a verdade é um ato revolucionário. Até nós cantamos uma musiquinha aqui, né? Faz uma revolução em mim. Eu aceito as condições. A condição para muitos é morrer, outras de serem torturados, de serem levados irrepreensíveis, sem passar pela morte, mas há um preço a ser pago. E para isso nós precisamos permitir que a verdade, que é Cristo, faça verdadeiramente uma revolução. E nesse tempo, Deus nos chama por meio de Cristo Jesus a sermos revolucionários. Através, e qual é o nosso fundamento, a nossa base? A Bíblia, amém? Hoje é a força da cultura pós-moderna que domina as igrejas. Eu já expliquei isso um pouquinho para vocês, certo? Quando que começou o pós-modernismo? Isso, guarda. Caiu o muro de Berlim, começou o pós-modernismo. Tá bom. Mas o que é isso, essa cultura pós-moderna? O que significa isso? A entrada nas igrejas do sincretismo religioso, pluralismo, relativismo e ecumenismo. Isso é a cultura pós-moderna. Cultura! Deus trabalha com cultura ou Deus trabalha com princípios? Jesus trabalhava com cultura ou trabalhava com princípios?
E se for necessário eu dizer, ele é o único caminho, só através dele que eu chego ao Pai, através de Maria eu não chego, Buda eu não chego, sei lá, esse monte de, como é que chama, Dalai Lama, aquele outro do Espiritismo, Allan Kardec, eu chego? Não tem como me associar a você, irmão. Eu não faço concessões da palavra. Eu posso te ajudar a estudá-la, se você quiser. E se você permitir, você vai ser convencido pelo Espírito de Cristo que só há um caminho. Relembrando o que a gente estudou, sincretismo religioso, mistura do santo com o profano, tudo bem? Relativismo, não existe verdade absoluta. Depende da circunstância que eu estou. Lembra do número 6? Tinha o número 6 virado para cá, um cidadão daqui e outro de lá. Então, esse que olhava daqui via um 9, o que olhava de lá via um 6. Isso é relativismo. Olha, não existe uma verdade absoluta. Um exemplo disso, ideologia de gênero. Como assim, pastor? Tudo é relativo. Olha, um menino pode nascer com um órgão masculino, né, definindo ele como menino. Isso é a vontade de Deus. Isso é a revelação de Deus incontestável. Mas o relativismo vem e diz assim, olha, isso é relativo. Por quê? Porque se um menino for criado como menina, ele se tornará uma menina. E vice-versa. É relativo. Bom, pluralismo. Existem várias verdades. Vou dar um exemplo interessante que eu vi, que é sobre os cegos indianos. Eles pegaram, eu não me lembro se era 3 ou 4 cegos indianos, e colocaram um elefante. E aí auxiliaram esses cegos e cada um tocou numa parte de um elefante. Então um pegou no rabo do elefante e aí perguntaram assim para ele, como você define o elefante? Ele disse assim, pegando no rabo, parece um espanador de pó. O outro foi e pegou na tromba do elefante. Aí, como você define o elefante? Nossa, parece uma grande mangueira com muita potência de água. E assim sucessivamente cada um. Tá, pastor, e o que isso tem a ver com o pluralismo? O pluralismo tem a ver que, conforme a minha visão, o conhecimento que eu tenho, é uma verdade. Então, para o primeiro que pegou no rabo, era uma verdade, o espanador. Para o outro que pegou na tromba, era outra verdade, era a mangueira, e assim sucessivamente. Mas quando eu conheço todas as verdades, então todos foram e colocaram a mão numa parte do elefante. Então, quando cada um que tocou no rabo, depois pegou na tromba e pegou no elefante, quando ele conhece o todo, então ele conheceu a plenitude da verdade, que é o elefante por completo. Só que eu te pergunto, existem vários caminhos? Ou esse rabo, essa tromba, é o Deus Todo-Poderoso? Todo ele faz parte, mas o pluralismo diz que não, porque se eu enxerguei só o rabo, então é o rabo para mim. Se eu enxerguei só a tromba, então é a tromba para mim. O todo define Deus. Todos os caminhos, todas as partes são Deus. É assim? Ecumenismo, comunhão entre todas as religiões pela paz. Isso aqui é o símbolo mais absoluto do ecumenismo. Afinal, somos todos filhos de... Nós estamos perto de 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas são filhos de Deus, porque é isso que o ecumenismo prega. Todos são filhos de Deus. Não. Não. A palavra de Deus, lá no João 1, diz assim, que aquele que aceitar a Jesus como seu único Senhor suficiente Salvador, deu o direito de ser chamado filho de Deus, co-herdeiro com o Filho de Deus. Então, são todos? Não. Aí eles usam assim, não, mas é Deus. Escutei um pastor pregando isso. Ele dizia assim, porque é Deus que dá a vida. Então, todos são filhos dele. Não, querido. Ele é um Deus criador. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. Porque ele é um Deus criador, então ele criou a todos. Mas os que são chamados de filho são aqueles que aceitaram Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Base do ecumenismo. Todos são filhos de Deus. Então, quando você for falar para um budista, pregando em amor, para um islâmico, para um, sei lá, para qualquer um espírita, e dizer assim, olha, esse não é o caminho. Não está aí
o seu Buda morreu na cruz e ressuscitou? Ele faz assim, ó. Não. O seu profeta lá do islamismo, ele morreu e ressuscitou? Não. Pois é, o meu Salvador morreu e ressuscitou. E aí, se ele aceita, ele se torna um filho de Deus. Mas se ele não aceita, eu posso manter comunhão com ele? Porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Mas a cultura do nosso tempo, movida pelo vinho da Babilônia, da mãe prostituta, diz que nós todos somos filhos do mesmo Pai. Quando que se deu, então? O que mesmo que a gente estava falando? Pós? Quando? Isso, eu já tinha falado, eu adianto tudo as coisas, né? Aí aqui, ó, não sei se dá para enxergar daí, tem um pessoal aí empurrando o muro de Berlim, tá? Tá bom, Jesus veio para acabar com a tradição dos homens. Pós-modernismo é a mesma coisa que tradição de... Vamos ver o que Jesus fala a respeito de tradição de homens. Mateus 15... versículo de 6 a 9. Meu título na minha Bíblia é A Tradição dos Anciãos. E é assim: invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, o seu entendimento de quem eu sou, de quem Cristo é, de quem Deus é, está longe. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do quê? De homens. Agora você passa lá para o versículo 16. Jesus, porém, disse, ele estava falando com os discípulos dele, igual ele está falando aqui conosco. Até vós mesmos estáis ainda sem entender isso. Tradição de homens não tem nada a ver comigo. Não é isso que eu ensinei quando eu estive aqui. Eu não negociava os valores da palavra de Deus. Eu fui açoitado, levei um soco na cara quando estava diante do tribunal de Anás. Isso vai acontecer com vocês. Por que acontece ao mestre, acontece aos servos? Porque o servo não é maior. Aí ele dizia para os discípulos: até agora vocês não entenderam isso? Tira relativismo, tira pluralismo, tira ecumenismo, tira mundanismo. E seja fundamentalista, fundado, arraigado, firmado na palavra de Deus, ou na rocha que é Cristo Jesus. Se é para ser imitador, seja imitador de Cristo. Se é para fazer uma imagem, não faça a imagem da besta, mas faça a imagem do Cordeiro. Se Cristo viesse hoje, vivesse hoje, ele escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, psicologia, política e medicina. Aí aqui eu achei super engraçado, né? Eu conversando com o Senhor, ele me deu esse texto. Porque qual é o problema do século, irmãos? O problema do século é a ansiedade. Nós vivemos num mundo aceleradíssimo. A ansiedade gera o quê? Síndrome do pânico. A síndrome do pânico gera o quê? E aí existem graus de depressão. E a mais grave delas, o suicídio. Você imagina Jesus entrando num congresso de psiquiatria, então estão os doutos, os eruditos, os sábios segundo o mundo, reunidos, para determinar qual será a nova regra de tratamento, quais os remédios que têm dado solução, e o que saiu de mais novo dos laboratórios. Agora você imagina a cena, imagina esse congresso médico de psiquiatras que tratam isso. Aí entra Jesus.
Jesus está com uma calça de sarja, eu não acho que ele usaria calça jeans, mas uma calça de sarja, aquela calça nem social e nem esportiva, com uma camisa e uma sandália nos pés, cabelo grande, uma cara feia, porque diz que Jesus era feio, experimentado no trabalho, homem de dores. Aí ele entra nesse congresso. Calmamente, ele se dirige à plataforma dos doutos e pede a palavra. Aí ele diz isso aqui, ó. Abre lá em João 6. Nós vamos ler do 51 ao 55. Jesus tratando ansiedade, síndrome do pânico, depressão e suicídio. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Esses são os psiquiatras falando, tá? Esse cara é louco. Como assim? Está mandando tomar a carne dele, comer a carne dele? Cara louco. Põe ele numa camisa de força. Mas ainda não era o tempo de tirar ele ali, né? Ele estava com a palavra ainda. Aí ele continua. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vai morrer de ansiedade. Vai desenvolver para uma síndrome do pânico. Enfia mesmo, remédio, droga. Remédio chama droga. Usa droga. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é a solução. Me aceita na sua vida que eu vou te ensinar um jeito novo de viver. Ó, esquece esses remédios, para com isso. Não precisa dopar ninguém. Não está dormindo, filho, por que você não dorme? Jesus está doidinho para tirar o fardo pesado e colocar o dele que é suave. Mas quando ele diz isso para nós, é como se ele estivesse dizendo para os psiquiatras: louco! Como posso eu viver sem o meu remedinho para dormir, para tratar a minha ansiedade, a minha depressão, a minha síndrome do pânico? Pum, pum, pum. 3 pontinhos. Imagina Jesus vivendo no contexto dos nossos dias, onde a igreja virou relativista, pluralista, ecumênica, vive na tradição dos homens. Jesus abomina todas essas coisas. Ele diz: vem a mim, come da minha carne, é a comida que eu tenho para te oferecer. Bebe do meu sangue, é a água que eu quero te dar para te limpar, para te curar, para te restaurar. Imaginaram essa cena no congresso de psicólogos? Sabe o que iam fazer? Quando ele terminou esse discurso, muitos se levantaram e foram embora. Esse cara é louco. E num tempo determinado, porque ele não vivia tradições de homens, cultura, mas ele vivia o quê? Os princípios de Deus, porque ele não era politicamente correto. Um politicamente correto jamais entraria num auditório desse para pregar o que ele pregou. Ele sabia do risco que ele estava correndo, de ser colocado numa camisa de força e falado: louco! Lembra que a gente leu lá em Coríntios? Que Paulo pregando a Cristo, todo mundo disse: esse povo é louco. Como assim? A cruz é literal. Como assim o homem morreu e viveu e agora dá a vida por todos? Como assim? E muitas vezes é exatamente assim que a igreja se comporta diante das revelações de Deus por meio de seu Filho Jesus nas nossas vidas. Quando ele vê que você está perturbado emocionalmente, sem direção, ele diz: vinde a mim, come da minha carne, bebe do meu vinho. E você diz: louco. Não, pastor, eu nunca disse que Jesus era louco. Não, talvez você não tenha dito, mas as suas ações disseram. E deixaram bem claro isso para o mundo espiritual.
Se vivesse, isso é uma matéria, tá? Do canal Gospel Internacional. Se vivesse hoje, Jesus Cristo seria considerado extremista, afirma erudito. Por que Jesus seria um extremista, igreja? Porque ele não abre concessões para a verdade. O que é verdade, continuar sendo verdade. E toda vez que ele tiver que confrontar um pecado, hipócritas, fariseus, mestres da lei, avarentos, idólatras. É isso que Jesus fazia. É isso que falta nas igrejas. É apontar o pecado e chamar pecado como pecado. Hoje, Jesus passou a ser o Jesus dos transexuais. O Jesus surfista, onde no lugar de um púlpito há uma prancha. Hoje, Jesus é aquele fazedor de dinheiros. Quem mexe com bolsa chama como? Corretor de bolsa. Ele é o maior. Quer ganhar dinheiro? Vem para Jesus. Ele não perde um investimento na bolsa. É isso que o mundo faz com Jesus. Torna Jesus a imagem daquilo que você deseja. O maior perigo está no relativismo, está no pluralismo dentro das igrejas. É o que as igrejas se tornaram hoje. Jesus não é mais Jesus. Deus não é mais Deus. Ele é aquilo que eu desejo que ele seja. Olha que interessante essas reportagens que eu peguei do Papa. Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas. Sabe por quê? Que ele não quer que seja fundamentalista? Porque teve um concílio no Vaticano, alguns anos atrás, na parte de ciências. Estavam reunidos cientistas. E ele afirmou, eu não coloquei isso aqui, senão ia ficar muito grande, mas vocês já ouviram falar isso, que ele afirmou que o livro de Gênesis é um mito. Que Deus não é um mágico que pega as suas varinhas e sai criando. Plim, plim, plim. Por isso que ele diz, não sejam fundamentalistas. Porque aí vocês se tornam a imagem de Cristo. Mas ele quer a prostituta e o falso profeta, que são todas as igrejas protestantes apostatadas, querem que você se torne a imagem da besta e não a imagem de Cristo. Papa Francisco pede valorização da vida e diz que fundamentalistas são inimigos de Deus. Papa Francisco utiliza novamente os 10 mandamentos para definir o descanso ao domingo. Porque quando eu disser lá fora que existe um único, lembra que eu falei da palavra? A palavra único define você como um servo de Deus, um fundamentalista. Então quando você disser, não irmãos, não é a sexta dos islâmicos, dos árabes, não é o domingo dos falsos profetas, mas é o sábado do Senhor. Tanto que ele diz, lembra-te, porque o mundo ia esquecer. E olha que interessante, né? O sábado meio que está esmagado. Sexta e domingo. E a porção fiel no meio para ser espremida. Papa Francisco, unidade cristã é opcional? Está escrito lá na matéria? Papa Francisco, unidade cristã não é opcional. O Papa Francisco apelou aos cristãos de todo o mundo para que rezem e trabalhem em prol da plena unidade cristã. Ecumenismo, somos todos filhos do mesmo Deus. O Papa lembrou os fiéis que o ecumenismo não é algo opcional e visa desenvolver um testemunho comum e consistente que promova a verdadeira justiça. Peraí, justiça não são os mandamentos de Deus? Salmo 119, 172.
Quem conhece essa mocinha chamada Karen Armstrong? Alguém já ouviu falar dela? Ela é uma cristã católica que tem uma potencialidade no mundo cristão. Pessoas ouvem o que ela fala. Influência no mundo cristão. Olha o que ela fala. Sua definição, ela é cristã, católica, tá? Ela diz assim: conferir ao Gênesis, ao livro, respeitabilidade científica seria um empenho inútil, pois como um mito, a história bíblica da criação não constitui o relato histórico da vida. Vamos ver o que ela continua falando. Cristãos que rejeitam a descoberta da biologia, tradição de homens, dependência de homens, ciência dos homens, rejeitam a ciência dos homens, a biologia e a física sobre a origem da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente correto em todos os detalhes. Estes que falam isso, os fundamentalistas, o que eles vão fazer? Estes não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita. Olha ela confundindo o conceito de fundamentalismo, ela está lembrando do islamismo. E islamismo mata em favor de uma verdade. O povo de Deus dá a sua vida em favor da verdade. É o contrário. Jesus matou, ele deu a vida. E o que ele falou? Que a gente não tem que ser igual ao mestre, porque nós não somos maiores que ele. Então o que o cristianismo ensina? É matar em favor da verdade? Não. Matam devotos no interior de uma mesquita, os islâmicos, matar médicos e enfermeiros que trabalham em clínicas de aborto, assassinar os seus presidentes e até derrubar um governo forte. Para aviso nosso, ora, tudo que lhes sobreveio como figuras, Jesus foi uma figura? É algo que aconteceu, deixou registrado para que a gente olhasse para ele, aprendesse com as atitudes dele e fosse um com ele. Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos... Estamos aprendendo com um propósito, irmãos. Agora é chegada a nossa vez. Características de um fundamentalista. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque essa vai ser a acusação. As pessoas vão começar a te chamar de fundamentalista. E como Deus está nos tornando um povo prudente e sábio, entendendo de história, entendendo de vocabulário, entendendo de quais serão as acusações, porque esse povo tem recebido conhecimento, irmãos. Então, você ao defender, e o que você defender, você tem que saber que você é e se enquadra nos preceitos, nos valores e nas características de um Deus vivo e verdadeiro, do seu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acreditam que o mundo foi feito em 6 dias literais? Eu vou falar essas coisas e você vai declarar, se você crê, você vai fazer a sua profissão de fé como um fundamentalista, e os anjos vão anotarem. Para que você receba, irmãos, não se preocupa, será que eu vou conseguir? Essa não é a preocupação, o Senhor está nos conscientizando. Porque poder Ele vai dar. Tem uma chuva preparada, a chuva serôdia. Nenhum dos mártires e nenhum daqueles que trabalharam na obra de Cristo grandemente fizeram isso por si mesmo. Nenhum de nós somos capazes de fazer coisa alguma sem Cristo. João 15,5 diz: em mim nada podeis fazer, mas eu com Cristo posso todas as coisas. Não se preocupa com isso, se preocupa em aprender, se alimentar e se fortalecer. Naquele momento, o Espírito que foi derramado abundantemente em mim, chamado chuva serôdia, vai me capacitar a fazer o que eu preciso fazer. Essa não deve ser a sua preocupação. Amém? Então nós vamos fazer uma profissão de fé aí. Eu vou dizer, vocês acreditam, e vocês vão dizer, eu acredito. Então, se você acredita, irmão, se você não acredita, pode ficar de boquinha fechada. E pede socorro para que essa verdade seja firmada na tua vida, na tua mente. Acreditam que o mundo foi feito em 6 dias literais? Eita, mas que cor.
sim, eu acredito. É todo mundo junto, é um coro do céu, não há desarmonia. Vocês vão dizer, sim, eu acredito. Tá? Então vamos lá. Isso é profissão de fé para os últimos tempos. Amém? Acreditam que o mundo foi feito em 6 dias literais? Sim, eu acredito. Que leem a Bíblia de forma literal, exceto profecias e parábolas? Sim, eu acredito. Que creem na segunda volta de Cristo de forma literal? Sim, eu acredito. Que creem na historicidade da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse? Sim, eu acredito. Senhor, em nome de Jesus, anota aí a nossa profissão de fé. E se falta fé, o Senhor é poderoso para gerá-la. E fazermos fiéis até o fim. Determina em nossas vidas e carimba esse teu povo remanescente, com o privilégio de sermos chamados os justificadores de Deus, sendo estes os fundamentalistas, aqueles que não negociam a verdade da palavra de Deus, e aqueles que demonstram que Cristo vive plenamente neles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora presta atenção, vou passar um vídeo, tem 3 minutinhos. Isso é o que está acontecendo, porque o Deus falou assim, olha, mostra as provas, mostra a prova, não só fala não. Aqui nós temos um programa de auditório, é da BBC de Londres. Então o apresentador vai falar a respeito da segunda volta, vai perguntar para um pastor adventista como ele entende a segunda volta de Cristo, como sendo literal. Como assim? A volta de Cristo como sendo literal? Jesus vai vir de verdade com os santos anjos, é isso? Isso é literal. É ele dizendo, sim, é literal. E o povo começa a caçoar, começa a rir da cara dele, e aí levanta em determinado momento um bispo de Roma para dizer que isso não está certo. Aí ele fala assim, mas isso é Novo Testamento. E o cara fala, e daí? O Novo Testamento precisa ser reformulado. Bispo de Roma, dizendo que isso é fundamentalismo, isso separa as pessoas, isso não é amor. Então, prestem atenção. Depois, se não conseguirem ler tudo direitinho, eu posto o vídeo na Igreja Amor de Cristo para vocês verem com calma, tá bom? Vou apagar aqui. That the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will be the sign, there'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Yes, Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. it's in Thessalonians, Yeah. it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a 1,000-year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Well, I haven't accepted him. Yeah. Yeah.
Christ, he makes a statement in the Jews? book. No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children I'm who've the never... way, the truth. What about... Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father Right. except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an Okay? exclusive statement. It's a radical statement, but... Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through Him. So, Okay, so but until you accept it, until you accept, we've got a vision. Christ, We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's Sorry, no, it's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And this is you're cherry-picking, This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. Foi equívoco We de now Paulo. work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Christianity. Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. E esta abordagem é fundamentalista, não funciona. Vocês conseguiram ler? Eu vou postar depois de novo. Pois é. Nós estamos no ano 2000 e... Já falavam disso? Espera aí, viu, irmãos? Agora até acertar aqui. Isso. Ok. O que o bispo de Roma fala? Que nós devemos fazer... repensar, porque o Paulo errou quando ele estava escrevendo. Foi um equívoco, né? Que isso é uma interpretação fundamentalista da palavra de Deus. Isso separa as pessoas. É sério? É verdade o que o Senhor está nos falando hoje? E nos preparando para um futuro próximo? Os ecumenistas laodiceanos. Quem são os ecumenistas laodiceanos? Nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. Ecumenistas são todas as religiões que se unem com as características de Laodiceia. Quais são mesmo que a gente falou aqui no culto? Pode falar, irmãos, vamos? Sincretismo, ecumenismo, mundanismo, relativismo. Então, os ecumenistas laodiceanos, ou seja, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, todos os que estão no protestantismo apostatado, junto com Roma, bebendo do seu vinho, definem os fundamentalistas como radicais, fanáticos, julgadores, os quais são desprovidos de quaisquer forma de... É isso que pensam de nós, tá? Loucos. O que representa a igreja de Laodiceia, pela essa figurinha que está aí? Quando a gente lê lá o livro, Apocalipse 3, o que Jesus fala a respeito dessa igreja? Estou a ponto do quê? Sabe qual que é a definição da igreja de Laodiceia? É assim, ó. Ele está na igreja, ele tem um ministério na igreja... Então, ele mistura um pouquinho do quente, que são as coisas de Deus, com um pouquinho do frio, lá do mundo. E ele vira o quê? Uma temperatura agradável, chamada zona de conforto. Olha como é o pensamento de um laodiceano.
Se você pensa assim, você tem que clamar ao Senhor. Eu tenho um ministério na igreja. Ou se você não tem, você pelo menos está dentro de uma igreja, o mesmo pensamento. Então, se eu estou dentro de uma mesma igreja, e onde eu vou, os ímpios vão. Eu me visto como eles se vestem, eu como o que eles comem, eu assisto o que eles assistem, meu vocabulário é o mesmo do deles, mas eu estou salvo, e eles... Isso é o pensamento de um laodiceano. Você pensa assim? Ou a reforma já chegou nas tuas entranhas? Eliseu Tisbita era reconhecido pela forma como... Elias era conhecido pela forma como ele falava, pela forma com que ele vestia, aonde ele vivia e o que ele comia. João Batista, o irmão pregou que nós somos o Elias dos sinais do tempo, os reformadores. A reforma na sua casa, você permite que Jesus faça uma reforma lá? A abnegação do teu eu, quando Jesus diz, abnega isso, você diz, Senhor, isso é duro para mim, mas eu sei em quem tenho crido. Como? A igreja de Laodiceia tem sérios problemas com a verdade. Quem é a verdade? Então, se você tem problema com reforma, você tem problema com quem? Com Jesus! Toda vez que eu resisto a algo que Deus quer reformar em mim, eu estou tendo um problema sério com a verdade. E a verdade é Cristo. Pois Ele é a verdade, Ele é o caminho. Isso é muito sério, irmãos. Toda vez que eu me rebelo com algo que Deus quer fazer na minha vida, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. Existem 140 mil fundamentalistas. 144 mil fundamentalistas e uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Você faz parte disso? Não. Quem faz parte disso, dá para falar isso, irmão, você tem que estar muito cheio de Jesus. Mas é muito forte que você tem que falar. Porque um fundamentalista, ele fala como Lutero falou, a paz se possível, mas a verdade acima de tudo. Peitar tudo e todos, como Jesus fez, em amor, na direção, mas na verdade. Então vou perguntar de novo, e tem que sair uma explosão do Espírito de Cristo, esse poder na tua voz, dizendo, sim, eu sou, sim, eu faço parte disso. Os que dizem assim, sim, eu sou. Sabe qual que é a expressão no mundo espiritual? Eu não sei, eu quero, mas eu estou em dúvida. Será? Existem 144 mil fundamentalistas e uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Você é um deles? Sim, eu sou. Em nome de Jesus. Agora, se você está em dúvida, você está com sérios problemas, apuros. Se você se diagnosticou contra um combatente da verdade, contra a verdade, tem jeito para você? Vamos ver o que Isaías 59:1 diz? Gente, vocês não acreditam, nós vamos acabar, eu acabei 11, não, mentira. Deus é bom, né? Isaías 59:1. Vamos ver como é que está a disposição do Senhor. Se eu estou em sérios apuros. Mas eu quero que Ele gere isso em mim. É só você clamar. Muito desejoso, motivado pelo Espírito de Deus assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar,
para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa. Amém? O Senhor está falando, não tem problema. Se você se sente inseguro hoje, é sinal que você precisa se alimentar mais de mim, fazer mais uso da palavra, da oração e algo importantíssimo: jejum. Vou dar uma dica de um jejum no qual Deus pediu para mim. Eu vou só expor, se você achar que isso se enquadra para você, então faça. Deus me falou assim, eu comecei a colocar algumas situações diante dele, e o Senhor falou assim, eu estou pronto para te entregar tudo o que você está me pedindo, mas eu quero ver o quanto você está disposta, porque tem uma área da sua vida que você é muito vulnerável, e eu preciso te treinar nisso. Você precisa fazer jejum. Aí lógico, né, minha zona de conforto já achou um jeito de fazer um jejum que eu já sou craque nele. Aí o Senhor falou assim, não, vou te passar o que eu quero que você faça. Aí Ele disse assim para mim, um jejum de manjares. Eu falei, mas como que seria isso? Porque eu não estou comendo queijo, não como carne, não como doce. Como seria esse jejum de manjares? Aí o Senhor falou assim, tudo que não é essencial para o teu corpo. Eu, como assim? Pão de queijo vegano, açaí, escondidinho de palmito que eu pedi, não vou poder comer. O que você pode comer? Frutas, legumes, feijão, grão de bico, lentilha. Porque manjar para mim, às vezes são comidas deliciosas, mas que não são saudáveis, são muito boas. Irmãos, eu nunca fiz um jejum tão difícil na minha vida, porque tudo que eu penso assim, o Senhor fala assim, ketchup, maionese, pimenta, frituras. Falei, Deus, não vou sobreviver. Vai. Você em mim, você pode todas as coisas. Irmão, estou sendo ensinada, e é tão maravilhoso, porque eu pensei assim, bolo que a Marcela faz, tudo saudável. Açúcar de coco, óleo de coco, cacau alcalino lá, né, que é só o cacau mesmo, não tem chocolate. Aí eu fui comer um pedaço de bolo, manjar, mentira. Mas esse aqui não tem problema. Tem problema. Eu não sei se esse jejum é o jejum que Deus vai propor para você. Foi o que Ele propôs para mim. Já aceitei e estou fazendo. Difícil. Muito difícil, porque a carne grita. Hoje eu tenho um casamento para ir, lá em Jaú. Levantei o óculos e disse, Senhor, se Tu és comigo, me farás vencedora. E tem feito. Porque todo aquele que toma posse de Cristo não é perdedor. Quanto você deseja de Cristo? O quanto você está disponível em mostrar para Ele que você ama Ele acima de todas as coisas? Conversa com o Senhor, irmãos. Precisamos urgentemente de fazer jejum. Cada um no seu quadrado. Pergunta para o Senhor qual é o jejum. Que Ele disse assim para mim, você não come carne, você não come queijo, você não come doce do mundo. Comi o bolo da Marcela, que agora ficou diário na minha casa. O que adianta? Aí você sai daqui no sábado, vai lá para açaí e pede uma tigela de batatinha, a porção maior que tem. Não está saudável. Eu disse, não estou saudável. Salgadinhos de saquinho, não dos Elma Chips, esses de que é ruim, não. É ruim também, mas é menos ruim. Uns que é orgânico. Deus falou, tira! Eu amo isso, viu, irmãos? Vira e mexe, eu caio nessa. E passo mal, hein? Mas como? Aí Deus falou, não, preciso tornar a tua mente saudável para as coisas que preciso revelar. Manjares, chega. Quanto tempo, pastora? No meu caso, por tempo indeterminado.
não sei quanto tempo. Mas posso dizer para vocês que a minha alma, o meu espírito está em paz. Os meus desejos, que a minha alma estão aquietados no Senhor. E eu estou conseguindo ver coisas que eu não estava vendo em mim mesmo, dentro do meu lar. E a proposta que eu fiz para o Senhor, eu não posso ser condutora cega, porque o Senhor vai me pedir contas disso. Então, foi isso que Deus conversou comigo. E eu aceitei. E eu espero, igreja, que se vocês realmente têm um vínculo, uma harmonia poderosa com Cristo, é hora de orar, é hora de estudar e é hora de jejuar, para que suporteis as aflições que hão de vir. Amém? Porque como nós terminamos, Isaías 59:1, o braço do Senhor não está, mas está para nos ajudar e nos salvar. Amém? Que Deus te abençoe a compreender o poder dessas palavras. Agora nós vamos ficar de pé e nós vamos adorar com um louvor que é belíssimo, que fala assim: agora chegou a nossa vez. Isso é outra profissão de fé que vem pela palavra que você cantou, pela palavra que você recebeu. Você vai adorar o Senhor com esse entendimento de fundamentalismo. Seja para ser trasladado ou como mártir, cante: Senhor, agora é a minha vez de dignificar e justificar o teu santo nome. Vamos lá, levitas, vamos levantar e adorar o Senhor com grande alegria.